sol, eu estou virada aqui para o nascer do sol. Isso é muito poderoso, porque você acordar antes do sol significa que você está fazendo seu dia diferente, fazendo seu dia acontecer. Você não está esperando a vida te levar, você está levando a vida com propósito. Isso é poderoso demais. Que susto! Quem foi que assustou aí? Você se assustou porque você já estava esperando, então significa que é previsibilidade. E o imprevisto, às vezes, acontece e te surpreende, tá? Então, eu quero que você entenda que o imprevisível de Deus pode acontecer na sua vida hoje. Esteja aberto para você receber. Cleus, Antônio, Tiago, Marcos, todos sejam muito bem-vindos nesse 459, hoje na figura feminina. Tem muita gente que diz que as mulheres não se levantam, que gostaria de estar com as mulheres e as mulheres não se levantam. Então, levante você. Eu quero que você entenda que você pode se levantar. Se você tem mulher aí, fala, Érica, cadê as mulheres do 459? Olha, homens, vocês estão de parabéns, porque os homens estão se levantando como generais, como alguém que não quer brincar com a vida, como alguém responsável para mudar a realidade, não apenas do Brasil, mas do planeta, porque nunca se viu uma geração de homens meninos como agora, muitas vezes irresponsáveis, medrosos, só que de fato, a identidade de vocês, a essência de vocês, homens, é de homens corajosos, fortes, valentes. Só para vocês entenderem um dado, eu estava fazendo o plano de governo do Pablo ano passado. Só para quem não me conhece, diga aí se você me conhece ou não, nos comentários. Mas para quem não me conhece, eu sou Elis Freitas, eu sou sócia do Pablo em 3 negócios, eu sou gestora da Escola Elementar, sou sócia do Pablo, dona da editora que faz os livros de terceiros. Eu sou responsável por todos os livros do Pablo, a partir do 12º livro. Eu também tenho negócios e lançamentos digitais com o Pablo, onde nós já faturamos aí mais de 1 milhão em lançamento. Eu fui funcionária pública por 19 anos, passei em 3 concursos públicos no estado de Goiás, só que eu fui uma pessoa completamente aculturada pela religião e pelo marxismo cultural. Na escola, eu abracei a causa, eu sempre me vi professora, eu amo ensinar e aprender, e eu me vi ali abraçando o marxismo, e eu só acordei quando eu conheci o Pablo. E eu quero dizer para vocês que eu conheci o Pablo através de um livro, me conectei com ele, e hoje eu escrevo, né? Claro que eu tenho mais de 70 pessoas na minha equipe, e quem escreve são eles, mas eu sou responsável por toda a literatura que sai do Pablo aqui da plataforma, seja ela para outras editoras, onde nós enviamos os conteúdos, como, por exemplo, os 8 Caminhos da Riqueza, que nós enviamos o conteúdo para a Buzz Editora, ou por aqueles que saem daqui da editora plataforma. E eu me conectei com o Pablo através de um livro. Manda o código agora, Felipe. Só aguarda um minuto, porque, de repente, o código está aqui e você não pega. Entendeu?
Talvez o código está, Felipe, em você entender como é que se conectam propósitos para atender a um chamado do reino, certo? Então, não fica ansioso, não, porque a ansiedade te faz ficar no futuro com aquilo que vai acontecer e você não pega o que está acontecendo e não vive o agora. Então, às vezes, o código está escondido em uma frase que você nem imagina. Fechou? Mas eu vou te passar o código agora, só vou te dizer. Eu me conectei com o Pablo através desse livro, onde tem 26 princípios aqui, tá? Mas ele tinha uma capa diferente, Saia do Caixão, e ele tinha uma capa bem assustadora, mas hoje olha a diferença, né? Mudou tudo. E eu estou aqui há quase 4 anos, nós já temos mais de 30 mil alunos. E o que eu faço? O que a Elis faz? Eu ajudo a identificar e extrair tesouros que Deus escondeu no seu coração, no coração de cada um, e a lapidar através das técnicas da escrita e colocar para o mundo em forma de livros, palestras, workshops, mentorias. Eu te ajudo a fazer e montar a metodologia e também te ajudo a extrair conteúdos para você fazer, cursos, imersões, tá certo? Mas não é sobre mim. O que eu quero dizer para você aqui é que eu mudei de carreira, deixei 2 concursos públicos para trás para viver o propósito. Qual é o propósito? A nossa causa, minha e do Pablo hoje, é diluir a cultura marxista do planeta Terra. Você é ousada, Elis? Como assim? Eu sou ousada, porque os filhos de Deus vêm aqui para a Terra com propósito. E o propósito é planetário. É de onde você está para... Eu vim de Iporá para Goiânia, de Goiânia para São Paulo, de São Paulo para o mundo. Então, deixa eu te dizer, com certeza o seu propósito é planetário, é para o Brasil e para as nações, porque lá em Jeremias está dizendo que você foi consagrado por Deus no ventre da sua mãe e enviado como profeta das nações. Então, o propósito é grande. Você veio do céu, enviado para a terra, com um propósito gigante. Quem limita o seu propósito é você. Quem limita o seu tamanho de expansão é você. Então, só você pode limitar o propósito de Deus na sua vida. Mas saiba, de antemão, que ele é internacional. Sim, ele é para as nações, no plural. Deixa eu ver o que é que Gisele disse aqui. Elis, eu quero escrever meu livro, mas não sei como começar. Eu posso te ensinar o passo a passo de como começar. É só você entrar no meu @ aqui e você pode me perguntar no direct, que eu te mando 7 passos para você sumarizar o seu livro. Já sumarizei um livro ao vivo em 7 minutos. Então, você pode aprender tudo e nós queremos gente, exército. Nós temos uma delegação internacional, eu, Pablo, dos escritores do reino, dos embaixadores da escrita na Terra. Por quê? Porque você não adianta ficar lá falando mal do marxismo cultural. Você precisa fazer alguma coisa. E o que você precisa? Liberar essa mensagem que você carrega. E como que você vai liberar essa mensagem? Através do livro, através de palestras, de imersões, disso que eu estou fazendo aqui, que o Pablo faz o tempo todo. É sobre isso. Você precisa entender que pessoas estão morrendo porque você está calado. Você precisa entender que tem gente comendo lixo porque estão com fome da sua mensagem, mas você não entregou ela ainda. Anota aí. Tem gente comendo lixo porque a sua mensagem não foi entregue. Entende o poder e o peso que isso traz, o encargo? Na verdade, não é um peso, é um encargo. Então, olha só, a mensagem,
que você carrega precisa ser entregue. Porque não é só o Pablo, não é só a Elis, o Ricardo Linhares, o Matheus Ribeiro, o Nésio, inclusive, para quem não me conhece, o Nésio é meu filho. Sim, eu sou mãe do Nésio Monteiro, aquele homem de valor que vocês já viram aqui no 459 também. Então, se você não quer continuar vendo pessoas engolindo lixo, famintas, revirando lata de lixo dentro do YouTube, revirando lixo no TikTok, famintos, procurando o que comer, alimento espiritual, alimento saudável, então começa a entregar sua mensagem. Começa a entregar aquilo que está dentro de você. Mas você pode dizer o seguinte: Elis, eu não tenho mensagem, eu não sei o que falar. Então, deixa eu te dizer, tudo o que você carrega está dentro de você. Porque quando Jesus estava ali cumprindo seu propósito na terra, as pessoas disseram e perguntaram para ele, e ele mostrou onde está o reino de Deus. Ele mostrou para as pessoas onde está o reino, porque elas ficavam em dúvida. O reino dos céus está ali, está aqui, está lá? Onde está o reino de Deus? Para que a gente vá, para que a gente quer entrar no reino de Deus. E ele disse 3 coisas, vou dizer 3 coisas. A primeira, você precisa nascer de novo, da água e do Espírito. Então, quem não nasceu de novo precisa nascer hoje. Bora nascer de novo? Elis, como é que nasce de novo? Você simplesmente fecha seus olhos. Você tem um veículo poderosíssimo, que eu vou mostrar para vocês hoje, inclusive. Mas feche seus olhos e diga assim, ó. Eu quero, eu desejo e eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero viver, entrar no reino e viver o meu propósito. Eu reconheço que Jesus veio ao mundo e morreu na cruz para me salvar, para me reconectar com o Pai. E eu aceito isso. Eu recebo Jesus no meu coração. Pronto. Você nasceu de novo. Depois você se batiza e você começa um relacionamento genuíno com Deus, o seu Pai. Por quê? Porque houve a reconexão. Você veio do céu com um propósito. E aqui na Terra, quando você foi vivendo o contexto da sua história, você se desconectou. E nessa carne, você precisa nascer de novo e se tornar aquilo que você já é, filho amado de Deus. Está lá em João 1. A todos os que creram, está dizendo em João 1 o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é quem? Jesus, porque diz que o verbo é a palavra, no princípio era a palavra. E o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Você está aí com anotações? Então, anota João 1 e Gênesis 1 como tarefa para você ler hoje. Você vai comparar a antiga aliança com a nova aliança. Você vai comparar quando Deus criou os céus e a terra, criou o homem e ele pecou, João 1, ou Gênesis 1 e 2, e João 1. E você vai perceber ali, quando o homem pecou, lá em João 1, Jesus, que era o verbo criando tudo com Deus, ele se transformou em carne e habitou entre nós. E ele era a luz dos homens. Só que os homens o rejeitaram. Só que a todos os que creram, deu-lhes o poder de se transformar filhos de Deus. Então, deixa eu te dizer, aqui na terra, lá no céu,
Você é um ser espiritual que nasceu no coração de Deus, na família do céu. E você, em comum acordo com Deus, veio à terra como embaixador do reino, um diplomata. Por isso, Pablo diz que você é um governante. Você veio como um diplomata cumprir um propósito. Você veio, pensa no diplomata, no embaixador. Qual é o papel? Ele se inscreve, é exclusivo, ele se inscreve, e quando ele é escolhido pelo presidente, ele vai para uma terra distante para montar uma embaixada daquele país, no país estrangeiro, e ali ele vai atender os interesses do presidente, que é o quê? Cuidar de todos os... Vamos pensar no embaixador brasileiro. Ele vai e monta a embaixada na França. Ali na França tem brasileiros. Então, monta a embaixada brasileira na França, ele é suprido com tudo do Brasil, a comida do Brasil, tudo do Brasil, com tudo que ele quiser. E aí ele vai cuidar dos interesses do presidente, que é o quê? Resolver os problemas e os conflitos e os interesses dos brasileiros que estão na França. É sobre isso. Ele vai cuidar dos brasileiros na França. Por quê? Porque os brasileiros estão num país estrangeiro e, às vezes, eles podem ter conflitos que precisam de defesa. Uou! Uou! Olhem aqui para mim, vocês estão comigo? Vocês estão entendendo como é que você veio à Terra? Ah, Elis, mas eu sou fruto de um abuso, então eu não vale, não conta. Deus queria que eu fosse um fruto de um abuso? Deixa eu te dizer, choque, mas isso faz parte do contexto das pessoas que você veio para transformar. Sim, porque uma pessoa que é fruto do abuso é uma indicação do povo que você vai atingir. Não é nada sobre você, não tem nada a ver com você. Deixa eu te dizer, a sua história é uma tela, como essa tela aqui, ó, só porque ela está desligada. Deixa eu te mostrar, isso aqui é uma tela gigante que eu trabalho nas reuniões com a minha equipe, que eu trabalho, eu coloco uma música quando eu quero, uma música ambiente quando estou fazendo um churrasco aqui com a minha família. Só que essa tela agora está desligada. Mas você, como embaixador, um diplomata, um filho amado de Deus, do mais alto escalão, porque o diplomata, ele é exclusivo, não existem muitos diplomatas, existem poucos, tá? Mas ele precisa se inscrever, precisa passar por um treinamento. O diplomata, ele se inscreve e ele passa por um treinamento para ele ser enviado. Putz, fala 10 vezes putz, e anota isso aí de uma vez por todas, para você desbloquear a sua história. O diplomata, ele é do mais alto escalão, ele passa por um treinamento, porque ele é digno de confiança. Quando ele é enviado, ele vai representando o presidente. Putz, você está representando aqui na Terra o presidente do céu, que por acaso é o seu pai. É o seu pai. Então você se inscreveu. Deixa eu te dizer, eu vou fazer uma mentalização com você no final. Você vai entender de uma vez por toda, putz, o que o Pablo fala sobre você ser um governante, um general do reino. Então, você se inscreve. Se você está aqui da terra, é porque você foi aprovado como diplomata do céu. Você é um embaixador do céu. Porque se você não tivesse sido aprovado, você não estaria aqui. E Deus não faz. Deus não faz. De jeito nenhum.
Deus não faz nada sem propósito. Então, o que acontece? O diplomata, depois que ele se inscreve, ele é escolhido e vai passar por um treinamento. Nesse treinamento, se ele é aprovado, ele é enviado para uma nação estrangeira. Nessa nação estrangeira, ele tem autoridade, tem governo, tem a identidade do presidente. Putz, acorda, você que acordou antes do sol, no 459, de uma vez por todas, e entenda o seguinte, você é um embaixador do reino aqui na terra, e você tem a identidade do presidente do céu, que por acaso é Deus, o seu pai. Você tem o governo dele, e você tem a autoridade dele. Isso fala de espírito, alma e corpo. No espírito, por isso que você precisa alinhar as 3 esferas, espírito, alma e corpo, porque no espírito você entende a sua identidade. Na alma, na mente, você assume o governo. E no corpo, você cumpre o propósito. Porque só quem tem corpo tem autoridade na terra. Deixa eu te falar, o diabo não tem autoridade. Fica aí morrendo de medo, principalmente os religiosos, ficam morrendo de medo. E daí, você, como medroso, você não cumpre o seu propósito. Só que sabe o que Deus diz para os medrosos? Homem valente e corajoso, forte e corajoso. Sabe quem são os medrosos? São os corajosos. Só que existia e existe em você um sinal de que você é forte e corajoso. Se você desceu aqui à terra é porque você se alistou como embaixador do reino, correndo todos os riscos de se perder aqui. Você assumiu esse risco junto com seu pai, que acredita em você, porque o pai acredita nos filhos. Deus continua acreditando em você. Deus continua injetando energia como essa de hoje aqui no 459 para dizer para você quem você é e o que você veio fazer na terra. E isso é porque ele acredita em você. Deus te de trás, de lado, de frente, com amor dele, de pai, para te dizer, eu estou aqui. Eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei. E sabe qual é a prova disso? Ele enviou Jesus para morrer e nos reconectar. Porque quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele enviou o Cordeiro, ele enviou o próprio Filho, ele enviou Jesus. Porque ele não consegue viver desconectado dos filhos, tá? E tem filhos aqui na terra que estão desconectados com o pai. A tela deles aqui, ó, do propósito, tá como essa aqui, ó. Tá como essa aqui, desligada. Só que deixa eu te dizer, você precisa ligar a tela. Para ligar essa tela, você precisa nascer de novo. Então, anota aí, nascer de novo, da água e do Espírito. No Espírito, você nasce confessando com a sua boca que reconhece o sacrifício de Jesus e o aceita. Jesus é a água viva, mas depois você se batiza, publicando ao mundo que você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. E depois você nasce do Espírito Santo, sendo batizado pelo Espírito Santo, para você viver uma vida de poder. E tudo isso eu posso te ajudar. Depois me envia direct, perguntando mais como se conectar com o Criador, como entender o propósito, porque a maioria das pessoas fala assim, eu quero entender o meu propósito. Qual é o meu propósito? O diabo tem o propósito de destruir o seu propósito na Terra. Destruir o propósito de Deus com você na Terra. Então, deixa eu te falar.
Entenda de uma vez por todas que você é a autoridade. A autoridade foi constituída a você. Somente quem tem corpo. Desculpa. Somente quem tem corpo pode, somente quem tem corpo pode cumprir um propósito na Terra. Esse propósito é seu e meu. O diabo não tem autoridade na Terra. O diabo, sabe o que acontece com o diabo? Ele usa quem tem autoridade e não exerce. Anota isso aí. O diabo não tem corpo. E somente quem tem corpo tem autoridade na Terra. Por isso Jesus veio em carne e assumiu um corpo humano, porque apenas quem tem corpo que veio do pó da terra tem autoridade na terra. Lembra lá de Adão? Deus fez Adão do pó da terra, como parte da terra. Adão, sim. E Deus entregou a terra para Adão, e Deus entregou para ele cultivar, para ele cuidar. Então, somente quem tem essa matéria de carbono aqui, quem tem um corpo, tem autoridade. Por isso você veio em um corpo. Você é um ser espiritual que recebeu do seu pai um corpo. Você foi formado, seu corpo foi formado no ventre. Ali a terra, porque a sua mãe veio da terra, porque a sua avó veio da terra, que veio lá do princípio de Adão. Só Deus pode fazer isso. Zumbis estão por aí, mas só Deus pode fazer alguém nascer do ventre, ou do esperma e do óvulo de outro ser humano. E você recebeu um corpo. Quando você nasceu, você já veio, primeiro, no ventre, ele te consagrou e te enviou como profeta das nações. Quando você nasceu, você já veio com a autoridade de governar, com a identidade do Pai, com o governo do Pai, com a autoridade do Pai para governar na terra. Então, amados, deixa eu te dizer, você tem um corpo e não está cuidando dele. E mais, esse corpo seu não veio assim. Você veio e tá, e agora eu caí no mundo aqui, como é que eu governo? Não. Esse corpo já foi idealizado como um templo para que o Espírito Santo possa habitar dentro dele. Por isso Jesus morreu, para nos reconectar com o Pai, porque na antiga aliança o Espírito Santo não morava, não habitava dentro do homem. Por isso existia o tabernáculo, para que o profeta fosse lá uma vez por ano e fizesse sacrifícios para que Deus pudesse falar com o povo e ele transmitir ao povo o recado de Deus. Então, amados, quando Jesus veio em carne e cumpriu o propósito, o véu foi rasgado de alto a baixo, então ele nos reconectou novamente com o Pai, em espírito, alma e corpo. Como Elis, o nosso espírito, quando nós aceitamos Jesus, ele renasce, ele acorda nessa terra, dentro desse corpo. O espírito acorda dentro do corpo. E o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro do seu coração. Ele vem habitar dentro do corpo. Então, você se torna o templo do Espírito Santo, do próprio Espírito de Jesus habitar. E o Espírito Santo ministra ao seu espírito, que guia a sua alma para governar no propósito que você foi chamado. E a sua alma no governo governa o seu corpo, que cumpre o propósito, que se movimenta para cumprimento do propósito. Putz, porque só quem tem um corpo tem autoridade na terra. Então, se você disser, deixa eu te dizer, se você declarar, Jesus disse, se você disser com fé,
a esse monte, mova-se daqui e lança-te no mar, será feito. Putz, Jesus falou o seguinte: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedir ao Pai vos será feito. Então, tudo você tem autoridade para dizer qualquer coisa e ser feito. Eu sou prova disso. Eu tenho andado e vivido nisso. Eu estar aqui no 459 com vocês hoje é prova disso. Deixa eu te dizer, nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu não peço para o Pablo o que eu quero. Eu peço para o meu pai. Eu falo, pai, o senhor quer uma figura feminina lá no 459 também, de vez em quando? Para estar junto com o Pablo? O senhor quer, pai? Eu estou pronta, disposta e disponível. Eu estou disposta e disponível. Pode me usar. Eu estou pronta. E aí, pum, está aqui a Elis no 459. Amados, deixa eu te falar. Se você estiver em Deus, se as suas palavras, ou se as palavras de Jesus estiverem em você, você é uma autoridade bombástica na terra. E você precisa entender isso, tá? Onde ele vai habitar? Nesse templo. Onde, Elis? No seu coração? Seu coração é um lugar onde só habita você e o Espírito Santo. Sabe por que você não entende o seu propósito? Está meio turvo, a sua missão está complicada, você não entende, não compreende. Porque tem muita gente lá dentro. Porque tem muito lixo lá dentro. Tem muita coisa, uma água parada lá dentro. Sabe por quê? Porque você deixou a ofensa entrar, você deixou de perdoar, você deixou o medo entrar, você deixou um tanto de coisa entrar. E aí hoje você diz, é porque o meu pai, é porque minha mãe, e você vai ficar nisso até quando? O seu passado não determina quem você é. Deixa eu te dizer, ei, o seu passado é a sua história. A sua história é a tela que você precisa ligar para olhar para ela e entender o seu futuro. Porque o seu passado fala do seu treinamento. Agora, a sua missão está para o futuro. Então, deixa eu clarificar para você. Você, como embaixador do reino, diplomata do céu, você se alistou. Putz, você veio parar no ventre da mãe. Você foi consagrado, houve uma cerimônia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, dentro do ventre da sua mãe, te consagrando. Está lá em Jeremias, tá? Você pode ler, tudo que eu estou falando é bíblico, só que eu estou como professora de língua portuguesa, fazendo analogias para você entender. Para você, de uma vez por todas, ativar essa identidade, esse propósito para governar na Terra. Porque tem gente comendo lixo, porque a sua mensagem não foi entregue. Você não ativou seu propósito. Então, olha só. Caracas, deixa eu te dizer. Então, como diplomata do céu, você se alistou e você estava num treinamento. Quando você passa do portal do céu para a terra, você começa o seu treinamento. Elis, eu sou fruto de um abuso. Putz, pois bem, tem um tanto de gente odiando Deus, morrendo de depressão ou de malignidade, fazendo coisas desastrosas. Por quê? Porque foram frutos de um abuso e não aceitam isso. Então, você veio, sabe para quê? Para acordar essas pessoas e dizer, ei, faz parte do treinamento, bora! Então, você, quando iniciou a vida aqui na Terra, você iniciou seu treinamento. Enquanto você era menor, você estava em treinamento. Então, você tinha um tutor. Quais foram seus tutores? Seus pais.
as pessoas que foram autoridade na sua vida, aqueles que aceitaram o sim de Deus para te colocar aqui no mundo. Sim. E começou o treinamento naquilo que você vai exercer. Então, o treinamento começou. Aquilo que você não escolheu foi treinamento. Escuta, aquilo que você não escolheu, que você não tinha consciência, foi treinamento, faz parte do treinamento. Entenderam? Daí, o que aconteceu? Você passou pelo treinamento. Entende-se que quando você já cumpriu o treinamento, seus tutores não têm mais autoridade sobre a sua vida, agora é com você. Agora você é enviado, você precisa ir. Você é um diplomata do céu, um embaixador do reino que veio aqui à terra para defender os reinantes do céu que estão na terra, ou seja, os filhos de Deus que estão na terra. Aí você diz assim, Elis, mas Jesus não vem governar na terra? Sim, eu fiz essa analogia só para você entender o contexto espiritual, tá? Porque a terra foi tomada, a terra foi invadida. E quando se invade um país, eles trazem a cultura, a linguagem daquele país colonizador. E o diabo está colonizando a terra. Ei, putz, o marxismo cultural está colonizando a terra. Por isso que essa é a minha causa, a causa do Pablo. Por isso é que fazemos livros. Por isso é que eu vou com ele nos livros para frente, vou com você também. Porque Deus escondeu tesouros no seu coração. Mensagens poderosas, valiosas. O que você está recebendo aqui hoje é da mensagem que Deus escondeu no meu coração, mas que eu não sabia que existia. O Pablo ativou essa mensagem em mim. E eu vim para o exército também, junto com ele, para cumprir o meu propósito. Amados, eu não cumpro o propósito do Pablo. Eu não sirvo o Pablo. Eu sirvo o meu propósito individual com Deus, pelo qual eu vim, só que junto com o Pablo. Porque o propósito do Pablo, junto com o meu propósito, com o seu propósito, nós cumprimos o propósito do reino, do nosso Pai, de Deus. Então, escuta. Deus escondeu tesouros no seu coração e ele precisava esconder no coração, porque no coração ninguém entra, só se você abrir. Putz, anota mais essa. O coração é o primeiro órgão que se forma no corpo humano, que começa a funcionar no corpo humano. O seu corpinho está informe, você não tem membro, você não tem braço, você não tem perna, você não tem olho, você não tem nada. Sabe que você nunca parou para entender isso? Nada é por acaso, Deus é 100% intencional. Eu tenho um vídeo no meu feed que eu falo, a intencionalidade das pessoas te incomoda? Então você precisa aprender. E aí eu tenho um vídeo lá que você pode procurar no meu feed, você vai entender o que é sobre isso. Deus é 100% intencional em tudo que ele faz. Você acha que ele colocou a imaginação em você para nada? Nossa, eu estou vendo o sol lindo que nasceu aqui. Que espetáculo do céu. Gente, o sol está lindo hoje. Que espetáculo do céu. Então, desculpa o parêntese aí, é porque eu fui contemplar. É lindo ver o nascer do sol. Então, olha só. Deus é 100% intencional. Ele sabia que ele ia te enviar para a Terra numa missão muito, muito, muito difícil. Então, ele disse que jamais te abandonaria. Então, ele fez o quê? Ele colocou um ponto de conexão entre o céu e a terra, que é de onde procede as fontes da vida. Está lá em Provérbios 4, 23, 4 ou 4, 23? Acho que 4, 23. Você confere. Sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, deixa eu te dizer, as fontes da vida estão no seu coração, não está fora, não. Está lá dentro. Mas por que você não se sente vivo? Sabe por quê?
É porque você deixou seu coração se contaminar. Por que Deus fala que é inegociável o perdão? Porque se você não perdoa, você amarra a pessoa e você de fluir. Isso aí começa a gerar podridão na sua vida. Isso começa a gerar em você algo terrível. Bom dia, estou no 459, já vou terminar agora. Então, olha só, queridos, o que Deus fez? Deus colocou o ponto de conexão entre o Kairos e o Cronos, entre o céu e a terra, que é o seu coração. E ele escondeu muitos tesouros lá dentro. Pensa que o seu coração é um baú de tesouros. É um cofre. Vamos falar de maneira mais moderna. É um banco. É um banco de tesouros, com um cofre ilimitado. Sabe por quê? Porque quanto mais você tira tesouros lá de dentro, mais ele coloca. Porque ele é o banqueiro. Junto com você, você é sócio do banco com ele, mas ele é o dono do banco. E quanto mais você transmite a mensagem, mais ele coloca, mais ele flui através de você, porque ele é o dono do banco. E quanto mais você negocia e granjeia os talentos que ele colocou lá dentro, mais ele te entrega. E ele diz: se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, ele escondeu tesouros dentro do seu coração, e quando você desenterra esses tesouros, quando você identifica esses tesouros, e você entrega a sua mensagem, ele coloca mais. E ele coloca mais. Elis, mas por que isso? Deixa eu te dizer, porque você precisa cumprir o seu propósito no mundo, que é acordar os filhos de Deus que estão em dormência, que estão com a tela apagada ali, ó, do propósito, e estão com raiva de Deus, estão brigados com Deus, ou nem sequer ouviu falar de Deus, porque os pais deles, a ascendência dele, decidiram não querer Deus, decidiram brigar com Deus, decidiram ficar separados de Deus. Mas você veio à Terra, e você é uma embaixada aqui instalada para cumprir um propósito para um povo específico. Quem? Os abusados sexualmente. Você foi abusado sexualmente. Isso te feriu, te machucou. Não é sobre você, é sobre a missão. Você estava em treinamento. Ah, mas Deus queria me ferir? Deixa eu te dizer. Antes de você vir e ser ferido, Jesus já veio e foi ferido na cruz para que não doesse em você. Para que você o recebesse no coração e fosse curado do abuso. Não tem desculpa. Agora, deixa eu te dizer mais uma coisa. Você precisa deixar o vitimismo e ser autorresponsável. Você precisa entender, e hoje você está entendendo quem você é. Você tem a identidade do presidente do céu. Você tem o governo e você tem a autoridade. Então, marcha. Começa a cumprir o seu propósito. Elis, eu não sei qual é o meu propósito. Então está aqui a doula dos livros para te dizer qual é o seu propósito. Tudo está na sua história. A sua história é essa tela. O treinamento foi feito exclusivo para aquilo que você, para a sua missão. O treinamento é dado de acordo com a missão que a pessoa tem. Então, essa tela aqui, ó, que é a sua história, que está desligada, que você olha para ela com dor. Quem está na dor não conhece ver Deus. Quando você está na dor, você não consegue enxergar Deus, mas Ele está com você. E deixa eu te dizer, quando você decidir curar seu coração, fechar seu coração, para não deixar entrar em ofensa, para não deixar entrar podridão, para não deixar ninguém entrar. Seu marido não é para entrar, seu pai não é para entrar, sua mãe não é para entrar. Você tem que amar o seu cônjuge em espírito. Porque se você amar o seu cônjuge com amor humano, você não vai conseguir suprir na necessidade dele. E vai ficar pesado. Você tem que amar os seus filhos em espírito e em verdade. Você precisa amar as pessoas em espírito e em verdade.
Agora, no seu coração, só cabe você e o Espírito Santo de Deus. O coração é um lugar dele habitar, onde existe um trono para ele sentar. E do trono flui um rio de águas vivas. Por isso que a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do trono. Mas ele precisa estar sentado no trono para fluir esse rio. E aí é um lugar onde existe fechaduras, uma porta com fechadura só para o lado de dentro. Então, quando você fala assim, fulano me feriu, ele não tem o poder de te ofender, de te ferir, de te machucar. Se no centro do seu coração estiver assentado no trono Jesus e o Espírito Santo estiver te conduzindo, que não é sobre você, é sobre ele. Ele te ofendeu, é sobre ele. Não aceita, não recebe, não abre a porta do seu coração para a ofensa. Fecha a porta para a ofensa. E daí, amado, deixa eu te dizer, mas quando você abriu a porta pelo lado de dentro e deixou entrar, aí contaminou seu coração. E você precisa alinhar o seu coração, precisa limpar seu coração, precisa retirar todo o lixo que está dentro dele, precisa pedir o Espírito Santo para vir trazer luz e clareza, porque ele não invade você, ele deixa você, ele respeita o livre-arbítrio com que Deus te criou, a imagem e semelhança, com liberdade para escolher. Mas se você escolher que ele venha e traga clareza para você, de tudo que está sujando seu coração, contaminando seu coração, ele vai, com a luz, que é Jesus, te mostrar, mapear seu coração e mostrar onde estão alojados coisas que você não deveria, que você está carregando lá e que não é para estar lá. E aí você vai tirando. Eu desapeguei de tudo e de todos na terra. Então, meu filho vai fazer aniversário lá. Se fosse antes, o Nésio faz aniversário dia 22, está lá e eu não estou. Se fosse antes, eu morreria de passar o aniversário do Nésio sem ele. Porque eu tinha que estar lá, ou ele tinha que estar aqui, ou ele não poderia ir, ou eu teria que ir. Você entende? Só que eu desapeguei do Nésio. O Nésio não está dentro do meu coração. Eu o amo em espírito e em verdade. Então, ele está fazendo aniversário lá e eu estou comemorando com ele, celebrando a vida do meu filho de 30 anos. Eu, Elis, que na minha ignorância quis abortá-lo. Mas no meu coração, eu o amei com todas as forças da minha alma. Mas eu só entendi isso porque eu tenho Jesus. Então, escuta, e eu vou partindo para terminar essa aula de hoje, do 459, mas eu não posso deixar de te dizer, você não tem que colocar sua mãe dentro do seu coração, você não tem que colocar seu filho, você vai ficar preso, refém, e não vai cumprir o seu propósito. Você só precisa colocar o Espírito Santo no seu coração e você vai amar sua mãe como ela merece. Você vai amar seu pai, você vai amar seu cônjuge, você vai amar seu filho. Você vai amar as pessoas. Então, de uma vez por todas, decida. Decida. Pedir o Espírito Santo que traga clareza. Quem está no seu coração, que não deveria estar. E você vai entregar. Você vai se desligar dessa pessoa emocionalmente. Porque essa ligação foi construída na alma e no corpo. Não foi construída no espírito, porque a aliança no espírito é feita no espírito. As alianças que você fez, que não foram no espírito, você precisa desfazer. E precisa refazer no espírito. Porque aí vai gerar fruto que permaneça. Se você amar seu cônjuge no espírito, em espírito, em verdade, ele vai se sentir amado por você. E você não precisa carregar seu cônjuge. Entendeu? É sobre isso. Mas, gente, tinha que ter 2, 3 aulas, uma sequência de aulas para eu falar tudo para vocês. Não dá. Então, deixa eu te falar. Você precisa olhar para a sua história como treinamento. Porque agora você é adulto.
E como adulto, você já está na sua missão. E como que eu faço? Lembra do treinamento. É só fazer tudo que você aprendeu no treinamento. Entende? Ah, mas e aí, Elise, eu fui abusada sexualmente pelo meu pai. Eu não sei como agir. Agora você vai curar essa dor, saber que não é sobre você, é sobre o seu pai. Você saber que é treinamento e você saber como é a dor de alguém que é abusado pelo pai. Ok, agora olha para a dor em terceira pessoa. Isso aqui, a minha história, é só uma tela para eu saber da minha missão. Quem eu vou impactar? Quem é o meu povo? Quem é a minha nação? A minha nação é dos abusados sexualmente pelo pai. Então, pronto, agora com o seu coração limpo, puro, sem ofensa, sem nada, só com Jesus lá no trono do seu coração, fluindo, rio que vai lavando, te limpando e vai lavando, você agora vai fluir na sua mensagem. Esses tesouros que ele escondeu no seu coração, a sua mensagem. Daí você desenterra eles e agora você vai ajudar pessoas que foram abusadas pelo pai a dizer, não é sobre você, é sobre o treinamento, é sobre outros que estão abusados aí. Vamos junto comigo, se aliança comigo aqui para a gente acordar os nossos irmãos que foram abusados pelo pai, para eles se reconectarem com Deus e cumprirem o seu propósito na terra. E se todos fizerem isso, a gente dilui a cultura marxista, a gente destrona o inferno, a gente acorda todos os filhos e nós governamos, a gente assume a autoridade, a gente governa na terra e Jesus volta para reinar com a gente. Putz! É sobre isso. É sobre isso. Será que você entendeu agora? Amados, acabou meu tempo, eu sei, Vinícius. Acabou meu tempo. Então, deixa eu te falar. Eu te convido para me seguir aí, entra no meu Instagram, e quem quer saber sobre a tela, eu ia fazer uma mentalização aqui, mas não vai ser possível, que já são 6h13. Então, vocês entram no meu Instagram e eu vou fazer uma mentalização com vocês, para você entender a sua história e, através da sua história, pegar todos os elementos para você cumprir o seu propósito, a sua missão. Mas antes, você precisa entender lá no céu, no Kairos, como foi essa vinda sua para cá, como é a questão do seu coração e como é que você cumpre o seu propósito nesse corpo na Terra. Então, como é que você se conecta com o Criador, como é que você usa a imaginação para se conectar ao Kairos, para você entender tudo isso e você cumprir seu propósito. Se você quer mais essa aula, você vai lá no meu Instagram e eu faço uma aula com vocês sobre isso. Fechou? E aí eu faço a mentalização para você entender, para você compreender, tá? Como é que funciona essa questão. Fechou? Por causa do tempo aqui. E eu quero só que você feche seus olhos. Vamos fazer um boot? Vamos fazer um boot? Feche seus olhos agora. Voz de governo forte, firme. Leia Joel 3:10. Lá diz, diga o fraco, eu sou forte. Leia Joel 3:10. Leia João 1 e João 15, do 15 ao 17, e leia Gênesis 1 e 2, tá? Anota aí, Gênesis 1 e 2, João 1 e João do 15 ao 17, e leia também Joel 3:10. Fechou? Feche seus olhos aí, respira profundo. Solta o ar 3 vezes. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, eu ativo hoje o meu propósito
Eu compreendo no Espírito a minha identidade e eu assumo o governo da minha mente, das minhas emoções, dos meus pensamentos e sentimentos. E eu, hoje, sou dirigida pelo Espírito de Deus, que ministra ao meu espírito, que guia a minha alma, que governa sobre o meu corpo, que se movimenta para cumprir o meu propósito. Pai, tudo que eu permiti abrir a porta do meu coração para deixar entrar e não faz parte, traga luz, Espírito Santo, porque eu decido me desligar, eu decido expulsar, eu decido devolver para quem é dono, eu decido tirar do meu coração. E hoje, Pai, eu decido que Jesus vai sentar no trono do meu coração e do trono vai fluir o rio de águas vivas e do meu interior fluirão rios de águas vivas que alimentarão, que matará a sede das nações, da nação e do povo que eu vim impactar. Pai, eu peço que o Senhor me ajude a cumprir o meu propósito. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor traga a luz, liga essa luz que traz clareza e me ajude a tomar as decisões que eu preciso tomar. Se eu sou codependente emocional de alguém, eu quero me desligar. Eu quero fazer esse desligamento para me religar com essa pessoa em espírito e não nas emoções, não no corpo. Pai, eu quero entender que quando alguém morre e eu estou conectado com ela em espírito, eu posso suportar essa perda e eu posso vencer o luto. Por quê? Porque a nossa ligação está em espírito e em verdade. E o espírito não morre, é eterno. Pai, se eu estou conectado com os meus filhos, se eu estou conectado com o meu abusador, eu quero me desconectar agora. E eu quero me ligar com essa pessoa em espírito. Se o abusador é o meu pai, se ele é um estranho, quero me conectar com ele em espírito, porque em espírito ele nasceu para assumir um propósito, para governar, e ele não estava vivendo esse propósito, mas fez parte do meu treinamento. E só porque eu passei por isso e venci, eu posso libertar milhares de pessoas abusadas e de abusadores, porque eu fui treinada e aprovada. A prova vem para eu mudar de nível, para eu ser aprovada e para eu ter a autoridade para estar naquele nível. Então, Pai, eu estou autorizada a fazer tudo que eu passei para trás e venci. Eu estou autorizada. Eu sou autoridade nisso para destravar todas essas pessoas que estão adormecidas, imergidas nessa dor e não saem do treinamento para cumprir a missão. Obrigada, Pai, por essa clareza de hoje, por essa aula. Obrigada, Pai, porque eu me alimentei do Senhor e da tua verdade. Eu vou cumprir, eu não vou parar. Uou! Abre seus olhos e esfrega suas mãos e diga assim: já é! Uhul! Obrigada, gente. Um grande beijo. Você é um general do reino. Vai cumprir o seu propósito. Chega, terminou o treinamento, começa a missão. Me sigam aí nas redes, tá? Para a gente falar mais sobre isso. Essa é a minha mensagem, essa é a mensagem que eu carrego, essa é a autoridade que eu tenho para governar, porque eu vivi essa história. Beijo grande, ótimo dia para vocês.